Infelizmente é muito comum a gente ver garrafas e mais garrafas de cerveja em cima de uma mesa e uma rodinha de estudantes. Esse cenário já se tornou cada vez mais comum em bares, justamente ali em frente às faculdades e escolas por todo o Brasil. Mas aquilo que parece ser apenas assim, um motivo de integração e descontração pode levar a um problema muito sério, o alcoolismo. E aqui no Família em Foco eu tenho o prazer de estar recebendo os voluntários do Amor Exigente, Antônio Geraldo Valiengo e também o Fábio Antunes, que estão aqui partilhando conosco as suas experiências e também os seus conhecimentos, e especialmente a respeito da prevenção sobre a questão do uso do álcool. E estávamos falando sobre essa questão das festas, né, que acaba sempre existindo ali, em festa infantil, bebida alcoólica. Como é que a gente futuramente vai poder dizer para o filho que ele tem a hora certa, o momento certo, se a gente mesmo não está dando o exemplo, né? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão assim, daquele pai que bebe, o filho vê que ele bebe, como é que ele pode orientar este filho com relação às medidas adequadas até para este beber social, para que não vire uma dependência química? Com que moral ele pode se aproximar deste filho para tentar corrigir esse encaminhar aí das coisas? Olha, Suzy, o uso excessivo e a dependência química, ela em termos leigos, ela tem 3 fatores preponderantes. A questão social, a questão biológica e a questão psicológica. A biológica tem pessoas que têm mais propensão em razão do fator genético do que outras. A questão psicológica são aqueles problemas de natureza interna e comportamental. E tem o aspecto social. Aí é que entra o problema da família usar o álcool. Claro que o exemplo é muito importante. O ideal seria que os pais não dessem esse exemplo negativo para os filhos. Mas, quando esse uso já está instalado de maneira social, de maneira moderada, eles têm de insistir de que os filhos não devem fazer o uso do álcool e muito menos o uso abusivo. Mas fica uma situação conflitante e difícil de lidar talvez futuramente. O ideal é que o uso seja cessado. Perfeito. O que a gente também sempre fala é que diante dessa situação, como às vezes também a gente vê com relação ao fumo, o pai fuma e está orientando o filho a não fumar, é dizer que realmente, olha, você vê o meu próprio caso. Eu experimentei, acabei ficando dependente e estou com muita dificuldade de sair dessa situação. Então o melhor era você parar para que isso não acontecesse na sua vida como está acontecendo na minha, não é? Você ia falar alguma coisa, Fábio, eu interrompi. Eu tive a minha vida, né, passou por aí. Os meus avós faziam o uso abusivo do álcool. Sim. Tios, o meu pai. Então, a minha convivência com álcool dentro de casa teve sérias consequências, né? Porque eu passei também a fazer a utilização do álcool. Entendi. Porque é normal dentro da... Sim, ficou como sendo o uso do tabaco. Então, e isso trouxe para dentro da família, né, os dependentes, né, vieram de forma assim, em efeito dominó e foi devastando, né? Ocasionou aí a dependência. No meu caso, eu tive que tratar, eu evitava o álcool, porque eu não queria fazer como eles, que meu tio vivia largado na rua, porque ele caía no meio da rua e tinha que ir lá buscar. E os meus avós também. E até se estudar e a família entender que aquela dependência tinha que ser tratada, tinha que ser cuidada, não era normal, não é natural aquilo, demorou, né? Teve que chegar em mim, no meu tratamento, para entenderem que toda aquela reação que era ocasionada pelo comportamento deles era um caso de tratamento, precisava de um acompanhamento maior. Sim. E que a família é muito importante nisso. Nesse caso, a família tem que se cuidar, tem que se tratar para poder ser um suporte para aquele dependente que precisa do tratamento também. Com certeza.
Sem dúvida. E, diga, meu querido. Só uma perguntinha assim, que estamos questionando da questão que o álcool entra através de muitas famílias, né? Que tem pai, vô, que bebe, né? Mas será que o álcool também não entra através das mídias? Porque existe tantas propagandas falando beba que faz bem, assim, eles fazem umas propagandas assim não falando diretamente que faz bem, mas as imagens que passam parece que faz tão bem que fica até meio difícil não resistir. É um monte de gente bacana, né? Coisa de gente bonita, gente alegre. Isso também não contribui muito pro alcoolismo na sociedade? Das substâncias que causam dependência, o álcool é uma substância lícita. E evidentemente que esse apelo comercial influencia muito para que o uso aumente. Agora, aí é uma questão complexa, porque a proibição da propaganda excessiva, ela depende de vários fatores, do fator político principalmente. Mas tem havido alguns avanços. Por exemplo, a mudança de horário, mas é evidente que deveria ser banida a propaganda como está sendo a do tabaco. Sim. Mas uma estratégia também é, quando tiver uma propaganda assim, sentar com o filho e conversar. Eles falam que é bom, mas não é não, hein? Você acha legal essa discussão entre família? Acho muito importante, porque esse assunto tem que ser tratado. Ele não pode ser escondido ou não observado. Quanto mais informação, quanto mais oportunidade de diálogo entre os pais e os filhos, quanto mais informação, a questão da prevenção depende basicamente da informação. Então é muito importante que haja essa discussão dentro de casa. Agora tem que perguntar uma coisa aqui. A gente está falando muito assim dos jovens, né? O cara vai para a faculdade, por exemplo, ou às vezes ele vai estudar fora de casa e aí ele começa a abusar do álcool e tudo mais. Muitas vezes, assim, na família, por exemplo, tudo era proibido, não pode experimentar, não pode beber nada, não pode nada pode. Aí assim que ele sai, agora eu vou poder me esbanjar, agora eu vou poder... Porque, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, acontece muito isso, né? De que como tudo é proibido, o menor não pode, nada pode, é um tabu gigante. Quando o pessoal vai para a universidade, é onde eles se esbaldam. Isso não pode acontecer também? Claro que pode, né? E ocorre muito isso. Quando solta o passarinho, ele quer voar, mas ele não tem direção. E aí é que tá. A prevenção, ela é direcionada exatamente para isso, para você conseguir conduzir esse voo, porque para não sair desgovernado. E conseguir colocar ele para definir o que ele quer realmente. Ele não precisa de substância nenhuma para ser feliz ou para conseguir conviver nos grupos sociais que tem aí. E como a gente sempre fala, né, o diálogo, mostrar as situações, às vezes tem essas festinhas, passam por situações desagradáveis, comentar com o filho, não criticando aquela pessoa que infelizmente abusou do álcool, mas mostrando assim, nossa, você viu que como ficou desagradável? A pessoa não falava coisa com coisa, não curtiu, amanhã ela nem vai lembrar o que ele fez durante a festa, porque o melhor de tudo é a gente recordar aquilo que a gente realizou. Com a utilização do álcool, a pessoa nem lembra. Você sabe que a pessoa fica com aquele tipo de amnésia. Então, comentar isso com os filhos, eu acho que realmente é de uma boa valia. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão dos amigos, porque a gente sabe que o jovem, ele vai realmente se influenciando muito pelo grupo. Como é que um pai e uma mãe podem agir quando percebem que os amigos do filho são usuários frequentes? O que eles devem fazer? Como é que eles podem interagir naquele momento que eles percebem que a influência dos amigos não está sendo positiva? Olha, um dos fatores para o consumo excessivo e a dependência é o fator social, conforme eu havia dito. No fator social, tem um aspecto importante, que é a sensação de pertencimento, ou seja, o jovem, ele quer pertencer a um grupo social. Exatamente. E aquele grupo, normalmente, ele faz o uso excessivo de álcool. Então é quase que uma imposição para que ele frequente aquele ambiente, que ele passe também a consumir o álcool. Aí vai depender da habilidade da família, da habilidade do pai, da habilidade da mãe, de transmitir ao filho a informação de que ele pode pertencer àquele grupo sem necessariamente ter que ser um usuário de álcool
E porque, principalmente, o problema atual é que o álcool está levando ao consumo de outras drogas. É isso que eu ia perguntar, porque é a uma porta de entrada. Né? É, exatamente. E a grande dificuldade nessa questão é que não existe um tabu, né, que diziam, não aceita nada de estranho. Quem oferece bebida ou drogas, amigos, né, que se inicia, são pelos amigos. É verdade. Não é pelo um desconhecido que vai verdade. colocar lá na bebida ou vai colocar na balinha, que nem falavam, né, na minha infância. Minha mãe falava, não aceita a bala de estranho, tá? Não eram esses, eram os amigos que ofereciam. É isso mesmo. E aceitar isso de um amigo é muito fácil. Com certeza. E aquela questão até dos pais dentro de pode ser uma reunião de família, às vezes toma-se um vinho à mesa e tudo mais, mas também não saberem dizer, não, agora chega, obrigada. Vem a toda aquela hora, né? Não, mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Porque a pessoa quer ser gentil, a pessoa quer oferecer. E o pai, eu sempre digo, e a mãe tem que dar o exemplo de falar, não, obrigada, já deu a minha dose, não, obrigada, já não quero mais. E isto é um exemplo para que o seu filho amanhã, diante dos amigos que também vão querer ser gentis, ele também diga o não, obrigada, não é verdade? Socialmente, né, o consumo exacerbado, né, você vê até o que se oferece nos bares, e antigamente existia meia cerveja. Sim. Hoje é torre. É enorme, é verdade. Então, as pessoas não pedem mais, porque não existe. Então, aí você já vê o quanto eles já estão estimulando as pessoas a consumirem mais. Mas certeza. É com moderação, né? Beba com moderação. Com moderação. Beba com moderação. E uma das coisas que se aprende no grupo de sobriedade é a dizer não. Isso é importante. Isto é sensacional, porque acaba sendo o mais difícil para a pessoa que gosta, porque o sabor acaba sendo agradável e tem aquele momento de descontração. Então tudo tem a ver com esta palavrinha mágica, saber dizer o não na hora certa, no momento certo, não é verdade? Exatamente. E não... Sim. Muito bom mesmo. A gente, merece uma comemoração. A gente vai comemorar aqui, ó. A gente trouxe aqui, né? Uma aguinha. A gente vai comemorar aqui, né, Suzy? Tá certo? Isso, com muita Mas alegria. É com Guaraná? Com água mineral. Água mineral. Vamos comemorar com água aqui, porque eu acho que tudo é motivo pra comemorar. Comemoração. Você sabe que vocês estavam falando uma coisa interessante aí, que é essa história de que você não precisa beber o álcool pra fazer parte de um grupo, né? E acho que isso que a gente tem que, hoje em dia, quando tem tanta coisa legal pra fazer, tá certo? Tem tanta coisa, a internet, por exemplo, dá tanta possibilidade, tem tanta coisa, né, que você pode fazer junto com os amigos e tudo, que você não precisa estar nesse grupinho que tá lá só bebendo e virando, né? É verdade, com certeza. E a melhor coisa pra matar a sede é a água. Água mineral, com certeza. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Quero que vocês deixem os contatos para que inúmeras pessoas possam atuar buscando informações tanto na prevenção como com o tratamento de algum dependente químico dentro da família. Como é que as pessoas podem fazer? Tem o site do Amor Exigente, certo, que é www.amorexigente.org.br. Ok. Entrando lá no site, tem todos os grupos com a localização, ótimo, com os endereços e com os horários de funcionamento. Nossa, sensacional. Você gostou dessa entrevista? Então assista de novo. É só você acessar o nosso site. Esta entrevista e de outros programas também. Como é que tem que fazer? O nosso site é no www.paulinas.org.br. Você procura lá por Programa Família em Foque, tem todos os nossos programas. A gente também está no Facebook, né? Que é o facebook.com/TV Paulinas. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. Vocês foram ótimos. Com certeza auxiliaram muitas pessoas nessa situação. Agora, você não vai embora, não. A gente volta rapidinho com mais dicas da gente fazer um trabalho maravilhoso social. E você não pode perder a reportagem da ACD. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Até mais.